Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 20. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Por que então você não fugiu do pecado? Você já aprendeu que deve obedecer a palavra de Deus e deve fugir do pecado. Tem que resistir. Jesus não suportou tudo. Ele suportou, foi santo todo o tempo que viveu na terra, para nos dar o exemplo e para nos dizer que é possível. Tá certo que Jesus é o único homem que não pecou na vida e a gente nunca vai ser igual a ele. Mas é possível, quando a gente tem o Espírito de Deus, tem temor a Deus, é possível sim a gente viver em santidade. Versículo 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então, por isso que a gente deve ser santo, porque nós não escondemos nada de Deus, ele vê tudo. Podemos esconder do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, mas de Deus não. Ele sabe de tudo, ele vai pesar tudo. Ele vai nos julgar. Versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas de seu pecado será detido. Se não evitarmos o pecado, teremos consequências sérias e pode nos levar à morte. Como diz no versículo 23, ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Já vimos aqui que o louco, que é louco quem não obedece à palavra de Deus. Então, que sejamos sábios e busquemos o Espírito de Deus, termos os dons do Espírito de Deus. Porque tendo o Espírito de Deus, a gente tem controle das nossas atitudes. E isso, inclusive, é um dos dons do Espírito Santo. Corra do que é errado. Melhor ser sozinho com Deus do que ser com pecado, do que ser com pessoas que te afastam de Deus. Seja do bem, que seus princípios, valores sejam baseados na palavra de Deus. Seja grato, honesto, respeitoso, fiel, responsável, humilde. Seja imagem e semelhança de Deus nessa terra. Nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aqui, eu quero ter um namorado, um esposo, para eu fazê-lo feliz. E o esposo também vai pensar assim, eu quero ter uma esposa para eu fazê-la feliz. Jesus não veio na terra, ele não serviu. Eu já li um livro sobre a gente servir. Eu vou depois colocar aqui esse livro. Então não queira ser o primeiro na vida de ninguém. Deus é que tem que ser o primeiro na nossa vida, da esposa, porque uma vez, se a gente tiver convertido, o esposo ou a esposa estiverem obedecendo a palavra de Deus, a gente não vai ter problema, a gente não vai ter traição, não vai ter marido espancando mulher,
Não vai ter abuso moral, nem físico, nada, nada. Não vai ter essas coisas que a gente vê todo dia no jornal. Morte, esposo matou a esposa. Não vai ter nada disso. Por quê que não vai ter? Porque a gente é bom? Não. Porque a gente tem temor a Deus. Obedece a palavra de Deus. Que na palavra de Deus fala que a gente não pode ser assim. E a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente precisa de Deus. Eu já disse aqui, eu tenho uma família maravilhosa, tanto paterna quanto materna. Mas tem tantas coisas que só a Bíblia me ensinou. Foram eles que me ensinaram, foram lendo e meditando na palavra de Deus. E nem eles sabiam. Muitas coisas a gente até ensina também, que aí a gente começa a aprender, aprende com Deus e começa a evangelizar os familiares. Porque a nossa meta, o foco tem que ser a salvação, é a vida eterna com Jesus. E para a gente ser salvo, a gente tem que andar de acordo com a palavra de Deus. E sexo antes do casamento, ter amante, é pecado. Não será salvo. Não se iluda. Seja imagem e semelhança de Deus. Deus abençoe. Até a próxima.